Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live da Franks, a nossa grande comunidade para criadores, artistas de história e pessoas que gostam de criar personagens, mundos, universos, que se sente muito sozinho na sua criação, que se sente que a sua criatividade, sua imaginação talvez não tenha tanto valor, né, na sociedade, no mundo à nossa volta, mas não. Aqui vocês tem um lugar. Tem um lugar para pertencer, tem um lugar para criar, tem um lugar para expandir seus horizontes e continuar criando grandes histórias. Bom, todas as semanas estou aqui, Rodrigo Portaro, com lives falando sobre técnicas de como criar boas histórias, falando sobre a vida do artista, dos artistas e dos criadores, e como trabalhar suas rotinas, seus rituais, enfim, trabalhar seus comportamentos, mentalidade, mas também falando sobre projetos, trazendo cases de vez em quando, né? Como eu já trouxe o meu case da Frequency, que a gente levou para o Rock in Rio, e a gente tem um histórico gigante aí já de lives que você que está chegando agora pode procurar e olhar. Tenho certeza que você vai encontrar muita coisa de valor. Bom, já vamos deixar aqui no link os nossos dois cursos para quem tiver interesse, né? Que é o do zero à primeira história, para pessoas que estão querendo escrever sua primeira história. Você que não conhece nada sobre a técnica, nunca estudou a respeito, nem sabia, né, que existe muita técnica por trás da arte, esse é a porta de entrada, tá? Agora, se você já escreve histórias, já conhece Jornada do Herói, já conhece outros frameworks de criação de história, já usa um pouco da técnica, mas quer realmente aprofundar e procurar o que há de mais elevado do ponto de vista artístico, aí a sua porta de entrada é a arte da história, que é o nosso segundo curso, tá? É uma formação completa clássica para criadores de história, tá bom? E, e tudo isso, né, embasado no conhecimento adquirido meu ao longo dos últimos 10 anos, trabalhando com grandes criadores, grandes artistas. Fui sócio do Robert McKee, que ajudou a Pixar a escrever Toy Story, através da The Plot Company, do meu amigo Johnny Galvão. Então, todos, amigo e padrinho. Aliás, né, ontem foi meu aniversário de casamento, galera. Mandem os parabéns aí. Mas é isso aí, 7 anos de casado. Um beijo pra você, Kaká. Te amo muito. Bom, vamos lá. Hoje o assunto é o seguinte. Ó, e só deixando claro, vocês podem deixar todas as suas perguntas por aqui, que eu vou responder todas elas, tá bom? Só deixa eu diminuir aqui para não atrapalhar vocês. Vambora, vamos começar. E aí, galera? Você acredita em mágica ou em magia? Essa é a grande pergunta quando a gente fala sobre arte e histórias, né? Para quem não sabe, eu tenho um histórico como mágico amador, né? Adoro fazer mágica, e gosto de mágica de rua, mágica com coisas reais, e não com aparelhos especiais ou baralhos especiais. Não, eu gosto de fazer com baralho real, com moeda na rua, coisas reais. E eu não pude, né, deixar de notar a semelhança entre criar histórias, criar arte e fazer mágica, né? Para mim, fazer mágica é uma arte também. E, e essa relação entre a mágica e a magia, ela é muito interessante para a gente refletir como artistas e criadores. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre essas duas coisas. E eu vejo grande parte dos artistas e criadores olhando só para um lado dessa dualidade e não tanto para os dois lados. Que lados são esses no final das contas? Primeiro, mágica é a técnica que encanta, tá? E magia é o misticismo, tá? É o sobrenatural, é aquilo que a gente que é inexplicável e tudo mais. E eu vejo artistas achando que o segredo do sucesso para se tornar artista é ter a grande inspiração divina, né, e criar magia, né, como se a gente tivesse superpoderes e desses superpoderes a gente vai conseguir tocar a vida das pessoas à nossa volta. Mas a grande verdade
é que a magia não existe. Pode ser polêmico para alguns, mas o fato é, a realidade mostra que tudo tem uma explicação, né? Para toda ação e reação existe uma causa primeira, né? Que estimulou a reação a acontecer. E da mesma maneira, o artista que é capaz de criar uma boa história, ele não cria a partir do nada, né? A gente sempre cria a partir, enfim, de várias coisas, né? Mas dentre elas, a nossa memória, nossa imaginação, das vivências, da nossa vida, enfim, da nossa criatividade e tudo mais. Mas qual é o ponto aqui, galera? O ponto é, eu queria conseguir mostrar para todos vocês que o mito, né, do gênio inspirado e tudo mais, ele é só um mito, tá? Para quem não conhece, né, as musas, as musas gregas, né, que em Hollywood é muito falado disso, aqui no Brasil eu vejo pouca gente falando sobre isso, né, mas quando a gente acessa a nossa musa, né, que vai nos ajudar a trazer inspiração para o mundo e tudo mais, aqui no Brasil a gente fala pouco delas, mas lá em Hollywood é muito falado. É, e, mas assim, por mais que a gente não fale disso no Brasil, eu vejo pessoas falando sobre isso usando outras palavras, né? Para quem não sabe, as musas, elas são filhas de Zeus, tá? Que é o intelecto divino, vamos colocar assim. E eu até colei aqui, porque é difícil o nome, né? Mas Mnemosyne, né? Que é a memória, né? Então, do casamento de Zeus e Mnemosyne, né, da memória, nascem as musas. E essa união, no final das contas, ele simboliza toda a inspiração que nasce da união entre razão e lembrança, né? Então, o intelecto divino, a razão, com a memória, né, que é a lembrança. E olha que louco. Então, né, a inspiração, né, elas são formadas através dessas duas coisas, da nossa capacidade de racionalizar, mas também de refletir sobre aquilo que foi vivido, tá? Aqui já falava disso também, e se você pegar grandes pensadores, das artes, vocês vão perceber que nada se cria do nada, absolutamente do nada, né? As musas elas acabam representando essa ponte, né, entre o divino e o humano, o canal entre o logos e a beleza, tá? E o sentido filosófico é muito, muito bonito também, porque quando a gente pega é, a ideia de que essas musas nos dão ideias, essa é uma ideia errada, na verdade, né? Não são as musas que nos dão ideias, né? Elas despertam a harmonia interna entre o ser e o fazer. Na verdade, elas só potencializam aquilo que já existe dentro de nós. Por isso que pessoas vazias são incapazes de criar grandes histórias e de criar arte. Por quê? Porque não tem como criar algo belo e grandioso de uma fonte vazia. A gente precisa, como criadores e artistas, sermos cheios, né? Cheios de referências, cheios de insights, com conhecimento sobre como a vida funciona, como a natureza humana funciona, e dessa sabedoria, desse conhecimento, a gente consegue, a partir daí, então, criar alguma coisa. E olha que legal, né? Inspirar, né, vem do latim inspirare, tá? Que é soprar para dentro, não de fora, mas de dentro do mesmo princípio que criou o mundo. O artista não inventa, ele recorda o que já está no plano das ideias e o que já está dentro dele. A musa é só a lembrança do que é belo e verdadeiro, daquilo que habita, né, o ser humano. Então, então esse negócio do mito, do gênio inspirado, que um dia vai baixar uma luz nele e ele vai conseguir criar tudo aquilo, ele é só um mito, né? Ninguém vai viver de uma noite escrevendo, uma noite criando, ou duas ou três noites. A grande verdade é que quem consegue construir grandes universos de história, grandes histórias, está colocando trabalho. Trabalho, energia, técnica, sabedoria, conhecimento, revisão, edição, né? Nunca é de primeira. E nem a primeira história sua vai ser a grande história que você vai criar, né?
Então, na verdade, o gênio inspirado não existe, o que existe é, é o artista que entende a história como uma ciência que serve o ser humano, né? A beleza, né, é quando a técnica desaparece e tudo que o público consegue ver é mágica, né? Na verdade é magia, tá escrito errado aqui. Tudo que ele vê é magia. Ele acha que é magia, mas na verdade, somos nós manipulando, né, a realidade que ele enxerga. Ele sente que é magia, mas na verdade é muita técnica por trás, tá? Essa é a beleza tanto de se fazer mágica, né? E você vê a reação das pessoas perante a sua mágica, que era o que me dava inspiração para continuar fazendo mágica, né? Quando as pessoas choravam vendo uma mágica, porque elas não conseguiam acreditar que aquilo estava acontecendo. Quando as pessoas abriam a boca e olhavam para os lados e batiam no amigo, falavam, mano, como isso aconteceu? Né? Essa reação é a mesma reação que a gente espera quando a gente vai criar histórias, né? Que a pessoa olha e fala assim, cara, inacreditável que isso é real, que isso está acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo, é a técnica do mágico, é a técnica dos artistas, dos criadores de história que conseguem construir algo que imita a realidade ou que se aproxima de algo real, que as pessoas não consigam discernir mais o que é fantasia, do que é ficção, do que é realidade, né? Por mais que pareça uma fantasia, tenha cara de fantasia, eles olham e falam assim, é real, né? Isso que está acontecendo é real. E toda a arte, né, é construída sobre princípios universais e reais. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, mas na verdade eu não cansei não. Eu já falei muito sobre isso, mas eu não canso de falar. Quando a gente está criando arte, quando a gente está criando histórias, existe uma grande diferença entre imitações, entre aspas, né? De coisas elevadas, de imitações de coisas muito pouco elevadas, né? Por exemplo, quando a gente vê, e eu sempre dou esse exemplo, né? Quando a gente vê Poderoso Chefão imitando, bebendo do barroco, do chiaro escuro, da Pietà, né, para fazer a Pietà invertida, né, do pai segurando a filha nas escadarias. E quando a gente compara isso a sei lá, um rascunho, uma privada com uma banana na parede, sei lá, a gente percebe, é inevitável perceber que por mais que ambos sejam arte, uma está mais próxima de carregar grandes verdades universais da vida, e outra está mais próxima de representar, às vezes, uma realidade ultra particular e pouco elevada, né, que está mais no cotidiano. Então, então a gente começa a questionar sobre o que é a melhor arte, né? Existe a melhor arte ou não existe a melhor arte? Bom, essa é uma pergunta polêmica. Eu já cansei de falar sobre isso. Na verdade, eu não cansei de falar sobre isso. Na verdade, eu adoro falar sobre isso. Já falei muitas vezes aqui, não me cansei de falar. Mas toda arte, a boa arte que realmente ajuda o ser humano a viver a vida, né, mais próximo da verdade, da realidade, né, a arte que me coloca em contato com verdades universais, elas partem de princípios universais e coisas que vivem na realidade. Por mais que seja fantasia, por mais que seja ficção, por mais que seja um mundo onde que eu nunca vi na minha vida, quando eu adentro esse mundo, eu preciso me encontrar. Eu preciso encontrar algo que ressoe com a realidade que eu vivo, que a gente vive, né? No mundo que a gente vive. Então, o que eu estou propondo aqui para vocês é olhar a arte, né, muito menos como magia e um encantamento e uma coisa que cai do céu, e muito mais como uma técnica, como mágica, né, que não deixa de ser arte porque é técnica. E aí é uma grande confusão também, né? Ah, você quando tenta racionalizar demais a arte, você abandona a arte, né? Eu entendo que no processo
Se a gente tentar racionalizar a cada palavra que a gente escreve, a gente vai travar e a gente não vai conseguir acessar a inspiração, o divino, né? O canal para criar algo realmente original, algo que realmente carregue uma verdade. Por quê? Porque são coisas diferentes. O que eu estou falando aqui é sobre tudo bem você ter um processo onde você não racionaliza e você deixa a arte brotar, mas no momento seguinte você precisa ler o que está escrito e conseguir analisar se aquilo foi só uma catarse interna, mas não está bem construído, não tá bem formado, não tem substância, ou tem, ou está bem formado, né? E aí, para você conseguir ter critérios de análise, você precisa ter a técnica. E aí, sabendo que você precisa mudar, você pode abandonar a razão e voltar para a criação, mas com a intenção e a visão do que deve ser feito, né? Para você ter uma direção do que deve ser feito. Então, esses momentos de acessar, momentos de inspiração, flow, arte, e depois momentos de revisão, análise, corte, edição, é a vida do artista, tá? A gente pode até viver, né? Se vocês tiverem condições financeiras, tiverem recursos e tudo mais, ter alguém que faz uma parte enquanto você faz outra. Mas a maioria esmagadora dos artistas do Brasil e até do planeta, muitas vezes tem que fazer os dois papéis. Ser artista é fazer as duas coisas, tá? Ser artista é fazer as duas coisas. Então, a gente tenta criar uma experiência que ressoa como magia para a audiência, mas na verdade, ela é muito técnica, tá? Ela tem embasamento técnico por trás. Ela é uma mágica, tá? Então a mágica só acontece quando há verdade. Por quê? Porque no final das contas, a reação da audiência, ela só vai ser catártica quando ela perceber que ela está na presença de algo real, na presença da verdade, tá? E ao mesmo tempo, né, é uma forma de ver, a arte, é a ciência a serviço da alma. Como assim, Rodrigo? Cara, se a gente olhar a ciência como uma coisa técnica, né? Vamos usar o método científico para provar que A é igual a A, tá ligado? Você vai chegar numa redundância. A gente precisa extrapolar a ciência e as ferramentas da ciência, e trazer a arte como aquilo que é também intangível. Então, eu não estou defendendo aqui que vocês têm que saber a estrutura de atos, começo, meio e fim, enfim, e desenhar a caracterização de personagem através das características X, Y, Z e engessar vocês e deixar tudo muito racional. Não é isso, né? A gente vai fazer uso, né, da técnica, mas para alcançar algo que vai para além da técnica, né? Por isso que eu estou trazendo aqui a arte é a ciência a serviço da alma. Então, aliás, né, o Bruno na semana passada, né, da nossa comunidade aqui trouxe algo muito parecido para falar sobre arquétipos, né? Então, o que a gente está falando, em outras palavras, que a mágica, ela não nasce para ser uma coisa chata, ela nasce para ser uma coisa inacreditável, né? É uma coisa que nos inspira. Agora, diferente da mágica, a arte, ela precisa ajudar a audiência a viver a vida. A mágica não, né? A mágica vem para provocar, ela vem para te tirar do eixo. A história também pode fazer isso, mas para além da mágica, a arte ela precisa tocar o intangível, o universal, a realidade, para além daquilo que a gente consegue ver, tocar, cheirar, beber, né, através dos nossos sentidos. É através do uso da razão, né? E a gente volta lá para as musas, né? É a razão mais a nossa memória que faz com que a gente tenha substância para revelar para a nossa audiência. E aí você vai gerar magia, mas com significado. Eu devia até ter trazido aqui a alma, né, com significado, né? Então, significado, sentido, é o que a gente busca trazer através da nossa arte, da nossa criação, para a vida das pessoas que consomem. Se eu só gero confusão,
eu pergunto de volta, pra quê? Pra que você quer só gerar confusão? Eu entendo que a gente, como artista, deve provocar e ir para os extremos, né, da realidade, do que é dito, que é a realidade, e provocar. Mas, ao mesmo tempo, não dar uma direção, eu acho fraco, né? Fraco. Provocar é fácil, mas traz uma coisa melhor, então, né? Então, o grande artista, ele aponta para uma direção que parece mais verdadeira do que aquilo que era tido como verdade e que deixou de ser sustentável a partir do momento que ele questionou e trouxe uma nova opção, certo? Beleza? E a técnica liberta o artista, então, do caos da inspiração, né? A inspiração, que é da maneira como a gente vê, putz, ideias, né? Borbulhar ideias e trazer para a página, e tentar criar, e tentar criar, e tentar criar. Mas, na verdade, isso bota a gente no caos, né? A técnica ela vai trazer ordem, a técnica vai trazer respiro, vai te trazer segurança de que o que você deve fazer é X, Y, Z, e não todas as coisas possíveis. O artista tem essa tendência de abrir e falar, pô, tudo pode, tudo pode. E quando tudo pode, meu, muito difícil a gente encontrar uma coisa que fala, putz, esse é o caminho, né? Então vira caos. A técnica liberta o artista, na verdade, né? As limitações criativas libertam o artista. Legal? Então, a gente vai chegando na grande conclusão, para a grande pergunta que eu fiz lá atrás, né? Se acredita em mágica, em magia, né? A arte como mágica ou magia. Aqui eu trago para vocês, a arte não é magia, é mágica. Por quê? Ela é humana demais para ser sobrenatural. Essa frase quer dizer o quê aqui? Que o sobrenatural, ele dá, né, a impressão de que vai para além do natural, né, sobrenatural. Mas quando a gente está contando histórias, a gente está contando histórias de humanos para humanos, né? A gente não conta histórias para outros seres vivos, né? A gente não conta histórias só para nós mesmos, né? Como indivíduos, né? A gente conta para o outro ser humano. Por quê? Porque nessa vida estamos em busca de entender qual que é a verdade do ser humano, qual é a nossa natureza como ser humanos, o porquê que a gente está aqui, fazendo o quê aqui. Então a arte, ela não é sobrenatural, ela é natural. Ela faz parte de quem somos, da nossa natureza. E por quê? Porque ela é a forma de expressar de modo belo, através de obras tangíveis que a gente consegue enxergar, ouvir, ver, tocar, algo que putz, é tão difícil colocar em palavras no dia a dia, né? O artista ele precisa ser esse sintetizador do intangível, né? Ele precisa conseguir, através da sua arte, representar aquilo que, para a maioria das pessoas no dia a dia, é difícil conseguir enxergar, é difícil conseguir sintetizar, e trazer ordem, e trazer clareza, e trazer inspiração. E quando a gente atinge esse nível, né, de arte, não tem outra palavra que não seja belo, né? É belo, é bonito de ver. É bonito de ver como os artistas conseguiram trazer em palavras, imagens e sons algo que é tão complexo da nossa natureza, tá? Então, eu gostaria de deixar essa grande mensagem para vocês, né? Que a arte é mais mágica do que magia. A magia você deixa pro público final, legal? E aí, de novo, galera, para todo mundo que quer criar e contar boas histórias, vem com a gente. A gente tem do zero a primeira história, né? Você que está criando a sua primeira história, o primeiro passo é do zero a primeira história. Tá? Você quer aprender as primeiras, bem prático, tá? Vocês vão ter exercícios práticos, vão escrever a sua primeira história com começo, meio e fim, com protagonista, sabendo de trama, sabendo de gênero. Você já vai dar um bom primeiro passo. Não é um passinho simples, não, que você acha no Google, na internet fácil. Não é isso. Mas é um curso muito bom para quem está começando.
Agora, você já escreve, já está voando, já está decolando, quer aprofundar, quer trazer camadas de profundidade para suas histórias, quer trazer mais ordem, mais substância e forma, né, para suas histórias, a arte da história. Beleza? Show de bola? Bom, vou deixar um tempo aqui de perguntas para o nosso time responder aqui no chat. Se você está vendo a gravação, não tem problema nenhum, deixa suas perguntas aqui que eu respondo para vocês assim que subir no ar, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Uma aula um pouco mais aberta, mais ampla, mais, um pouco menos técnica, né? Mas eu acho muito importante, principalmente para quem está começando as suas jornadas. Faz sentido? Legal? Mandem para os seus amigos, deem like, comentem, porque isso é gás, né, pra gente, é gasolina no tanque pra gente continuar fazendo tudo que a gente está fazendo. Legal? Grande beijo para vocês e tchau!